Nós estamos iniciando aqui o Papo do Bem com a nossa Maria Goretti, psicóloga, e sem dúvida nenhuma, hoje ela vai trazer para nós muitos subsídios para a nossa análise, para o nosso crescimento, falando sobre além de si. E eu queria agradecer a sua participação, de estar aqui conosco, e já deixar para você falar sobre esse assunto tão palpitante aí para nós. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. E é um prazer sempre estar aqui. Eu pensei, né, em falar sobre isso porque eu acho que a gente vive num momento onde a gente é muito soterrado por nós mesmos. Então são as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. E isso é tudo muito importante, mas se em excesso, como tudo em excesso, eu acho que anda prejudicando a gente de muitas maneiras. Então, a proposta é levar a gente para essa reflexão. O que tem além de nós? O que está além do muro onde a gente se instala? Né? Porque eu acho que hoje, no meio da comunicação da internet e tal, a gente clica numa coisa que você gosta e você começa a ver mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. E aí a gente, em vez de aumentar o nosso universo, a gente reduz. E aí a gente vai para um lugar, quase para a caverna de Platão, né? A gente vai para o mesmo lugar sempre. E a gente volta para lá e reforça sempre as mesmas coisas. E eu acho que isso é um perigo, porque a gente está se perdendo do todo. Então, a proposta de olhar além, né, além de si, além dos nossos muros, é essa reflexão. O que está faltando para a gente fazer essa conexão com o fora? Porque a gente vai acabar indo para um lugar viciante de estar sempre em contato só com as nossas coisas. E quanto das nossas coisas são realmente úteis e necessárias? Quanto a gente não agregou sem fundamento e sem uma proposta legal da gente crescer, da gente aprender. Então é essa busca dessa reflexão, né? O que tem do lado de lá do muro de mim mesmo? O que tem? Qual a necessidade do outro? Acho que a gente está ficando num mundo muito... Eu não gosto dessa ideia de que as coisas pioram, acho que sempre elas melhoram. Mas se a gente não toma cuidado, a gente vai por caminhos mais difíceis, né? E a gente pode prevenir isso. Então é até a proposta da caridade, né? Ser tolerante com o outro, ser benevolente, mas se eu não enxergo o outro, se eu só olho para mim mesmo, se eu só reforço os meus conceitos, como é que eu vou me dar a oportunidade de estar em contato com esse outro? E de dar esse espaço do outro ser ele mesmo. Né? Então, eu acho que são questões muito importantes para a gente refletir. E a gente não se... Né? Às vezes a vida tumultuada e esse excesso de informação deixa a gente numa linha muito viciada. A gente faz sempre a mesma coisa e pensa do mesmo jeito e critica as mesmas questões e critica as mesmas pessoas. E hoje o mundo pede que a gente reavalie, né? Que a gente reavalie os nossos conceitos, o que era verdade há anos atrás, hoje já a gente precisa questionar. O que era uma brincadeira inocente antigamente, hoje é uma ofensa. Então, a vida está pedindo que a gente se proponha a rever. Só que se a gente ficar nesse mundinho micro, né, micro meu, como é que a gente vai fazer esse movimento? Né? O Emmanuel, quando ele se propôs a responder as perguntas que lhe eram feitas através do pessoal lá do Luiz Gonzaga, Pedro Leopoldo, ele respondeu várias perguntas no livro Consolador, e na 364 ele fala exatamente isso, que a gente tem que, para sair dessa mesmice, a gente tem que primeiro meditar, precisa estudar a doutrina espírita e buscar vivenciá-la. Uhum. E quando a gente tem essas crenças, a gente gera os mitos e às vezes os hábitos nefandos e acabam numa educação complicada. E se nós quisermos melhorar, progredir, a gente precisa estar buscando fontes informativas para a gente mudar. Embora a fonte maior é Jesus, não é? A gente teria que se espelhar nele e vivenciar, porque às vezes a gente pensa que o Cristo é o evangelho dele, não é. O evangelho é apenas algumas pinceladas do Cristo, porque Jesus é muito além do evangelho, ele é o cristianismo a ser seguido. Então, quando a gente vai estudando
não só o Evangelho, mas outras fontes informativas, como você, como psicóloga, tem estudado muito sobre a mente humana, a gente vai percebendo que a vida é muito além desse si, né? Dessa vida que a gente está vivenciando hoje. Não é isso? Sim, né? Eu acho que é esse movimento, né, de sair do nosso lugar. Então, se eu estou aqui, eu tenho uma visão, um ponto de vista. Se eu saio desse lugar para além, eu vou ver outras coisas, né? Como se a gente tivesse subido num morro, num monte. Você vê numa outra dimensão. Então, é sempre tentar fazer esse exercício. Por onde eu estou vendo? Né? Às vezes a gente fala tanto de empatia, mas parece uma coisa tão... É difícil das pessoas fazerem, né? Porque é esse lugar, eu vejo o outro a partir do que eu sei, do que eu sinto. Então é muito complicado quando eu falo assim, não, eu sei o que você sente, eu não sei o que você sente. Eu imagino que você sinta, mas eu nunca vou saber da sua perspectiva. Mas quando eu abro esse espaço na minha cabeça e no meu coração para falar, essa pessoa está falando algo que eu não sei, então eu me aproximo dela. Quando eu acho que eu sei, eu não me aproximo, eu monto uma barreira, eu faço de novo um muro. E aí eu vou concluir, eu vou julgar, né, que é exatamente um dos preceitos que a gente sabe que não é legal. Né? O que a gente vai fazer com esse julgamento? Então, a proposta é essa. Como é que a gente se aproxima das pessoas? Como é que a gente vai fazer a caridade real se eu estou distante das pessoas? Se eu não entendo e eu não me esforço para entender o que o outro sente? Ou pelo menos eu não tenho essa noção de que eu nunca vou saber exatamente o que ele sente, mas eu estou aqui para ouvi-lo, eu estou aqui para compreendê-lo, eu estou aqui para estender a mão, eu estou aqui para a gente trocar coisas, porque a gente nunca só dá, a gente dá e recebe, a gente oferece e tem coisas ofertadas para nós. Então, para essa troca ficar mais rica e verdadeira, a gente precisa dessa proximidade. E acho que essa proximidade é a partir desse movimento. Eu saí das minhas certezas, da minha lógica racional e ir para outros lugares, olhar de outros pontos de vista. Porque aí eu reconheço que o outro pode ter histórias completamente diferentes da nossa. E é engraçado, né? Porque assim, a gente não faz isso por bem, a espiritualidade faz isso por mal, né? Por mal não, mas faz parte do ciclo das coisas. Né? A gente vive nessa realidade. Então, nós estamos no Brasil, temos os nossos conceitos. Numa outra encarnação, você vai lá para outro país, para outro estado, para uma realidade completamente diferente. Que é exatamente esse exercício na prática de sair daquele lugar, de conhecer um outro lugar, um outro meio onde você vai existir ali a partir de outras vivências. Né? Então, olha que interessante. Por que não fazer isso com a nossa competência consciente, né? Por que não fazer esse exercício de sair um pouquinho desse nosso lugar e falar o que mais que tem? O que mais do que eu sei? Né? A gente sabe, tem além da vida, além dos meus pensamentos, além das minhas certezas, né? Acho que, como você disse de Jesus, quando Jesus fala, né? Quem são meus pais? Quem são? Acho que a proposta é essa, olha, você está vendo eu aqui, mas eu sou muito mais que aqui, né? Quem são os meus, né? É muito maior essa família, essa possibilidade de interação que a gente tem e de aprendizado. Se a gente pudesse fazer uma comparação ou até mesmo fazer uma elucubração mental sobre essa vivência, esse entendimento do outro, a gente subir no morro, né? Isso. A gente, quando está nivelado aqui, a gente olha, vê a pessoa de frente, o que está atrás a gente não vê. Quando a gente sobe um morro, a gente vai ver tudo aquilo que está lá embaixo de uma maneira panorâmica. Então, eu entendo que esta vivência ela tem que ser pela autotransformação, pela autoeducação. Nós temos que investir em nós para que a gente cresça e veja o outro de uma forma diferente. Muito mais do que fazer o bem é amar, não é? Sim. Porque tem muita gente que faz o bem, mas não ama. Quer dizer, agora o amar é muito maior, é quando você olha o outro como aquela criatura que é filha de Deus, que é sua irmã, que tem as limitações como nós também temos as nossas. E vendo assim, nós vamos exercitar ali o verdadeiro sentido da caridade, né? Procurando compreendê-la, porque nós estamos aqui para aprender a relacionar. E para você aprender a relacionar, você tem que
ter todas as criaturas à sua frente para você exercitar o relacionamento. Sim. Se todo mundo tivesse nivelado, né? Vamos dizer assim, se todo mundo fosse assim da faixa do Cristo, aí não teria mais que aprender nada, já está lá em cima e tudo bem, né? Se bem que eu acho que aprende sempre, né? Sempre. Mas, de qualquer forma, no nível que nós nos encontramos, a resposta maior seria a do Sócrates, volta lá no 919, conhece-te a ti mesmo, né? Nós precisamos saber das nossas limitações, das nossas dificuldades, investir em nós, mas para que haja esse investimento, nós temos que entender que nós temos que viver no mundo, como um homem do mundo, né? Mas sem ser do mundo, procurando estar agregando ao nosso espírito as informações das grandes almas que vieram com essa proposta. E aí nós vamos ver o além. Eu acho que a gente tem, né, a nossa realidade hoje, a gente tem muitas escolhas. Então, a gente, né, você vai comer um negócio fora, você tem um cardápio enorme. Você vai na televisão, você tem um monte de opções. E aí a gente acaba ficando perdido nesse monte de escolhas e acaba perdendo um tempo mental e social que eu acho que é muito valioso, né? E eu acho que a gente precisa rever se a gente não está meio preguiçoso nesse movimento de ir para fora, né? Por isso que essa coisa de ir além, né? Porque senão a gente cai muito fácil nesse lugar de se fechar, né? Hoje, na família, por exemplo, só fica preso na isso, família, né? Exatamente, né? Hoje, né, chega o final de semana, qual que é a grande missão? Hoje, vamos maratonar a série. Que legal, né? Nada contra, mas o que mais, né? O que mais que tem lá fora? O que mais que você pode buscar? Que outras relações que você pode inventar, né? Então, eu acho que se a gente não tomar cuidado, acho que a pandemia trouxe esse retraimento, né, maior. E se a gente não se cuida, a gente ficou ali preguiçoso nesse Uma lugar, zona de né? conforto. Isso. E assim, a vida chama a gente, né? A vida chama a gente para viver. E às vezes a gente, né, cai nesse lugar. Como as coisas estão muito cômodas hoje, então tem o que eu quiser para ver, né? Eu quero que alguém concorde comigo. É só colocar um vídeo lá do que eu gosto, vai vir uma enxurrada de vídeos do que eu gosto, né? Então a cabeça da gente vai ficando sempre preguiçosa de buscar outras informações, coisas diferentes que façam esse contraponto, que tire a gente desse lugar e coloque a gente nesse lugar para ter essa visão mais ampla ou pelo menos diferente, né, desse outro ponto de vista. Então, acho que esse é um exercício que a gente precisa estar muito atento, porque é da nossa natureza a acomodação, né? É mais fácil se acomodar do que, ok, o que mais que eu posso fazer? Gorete, uma das coisas assim, que eu acho difícil mesmo é você vencer a limitação que os circunstantes impõem para você. Porque muitas das vezes você quer participar mais, você quer ir além, coisa e tal, mas para você vencer essa barreira vamos dizer assim, do reduto da família, das pessoas que estão com você, não é fácil também, não é? Não, fácil não. Nem um pouco fácil. E aí, né, entra coisas importantes como, nossa, se eu fizer isso que eu gosto, que eu acho importante para mim, eu vou desagradar o outro, e aí eu vou perder o amor do outro. E como a nossa autoestima nunca é lá muito equilibrada, a gente se limita pela limitação do outro, né? Então, acho que, mais uma vez, eu tenho que reconhecer que o outro tem o direito de querer a minha presença, e que bom, que gostoso, mas será que essa minha presença ela é agradável ou eu estou fazendo isso mais para agradar ele e eu estou me desagradando? Eu estou marcando o passo aqui, né? Eu estou deixando de falar, olha, eu gosto muito, eu amo estar com você, mas agora eu vou fazer isso, porque isso é importante para mim, isso é importante para nós como um todo. E essa ideia de além, né? Eu acho que coloca a gente nesse lugar de nós entendemos já, quer dizer, nós não entendemos aqui, nós entendemos aqui, né? Conscientemente, mas essa coisa de que a gente está conectado com tudo, né? Então, além de si mesmo, é você mesmo, porque se a gente é parte desse todo, né, quando eu me vou ao outro, eu estou me dando também, eu estou me preenchendo desse outro que faz parte de mim, dessa natureza que faz parte de mim. E acho que por isso que é tão difícil hoje essa conexão, né? Porque a gente vê lá, nossa, tá pegando fogo, a temperatura da Terra tá difícil, tal.
Só que aí eu vou para casa e eu compro um monte de coisa, e eu monto um monte de lixo, e eu não reciclo, e eu não me preocupo com o meio ambiente, e eu jogo lixo no chão. Sabe, a gente está muito incoerente, né? Já não era para estar, a gente já tem consciência suficiente para não estar. E é isso, é essa falta de entender que aquilo sou eu, né? Esse planeta é meu. Onde é que a gente vai nascer na próxima encarnação? Não, eu acho que não é em Marte, nem em Júpiter, né? Mas E a gente isso não tudo está vem mesmo do preocupado. amadurecimento, né? A Sim, cultura, ela é mutável. que A bom, cultura, né? lógico, o que a gente vivenciava em muitos tempos atrás, hoje nós não vivemos mais. Mas essa cultura, muitas das vezes, ela fica ainda obsoleta, né? Ela não cresceu quanto deveria crescer, como você falou, questão da reciclagem. Poucas pessoas fazem essa reciclagem dentro de casa para facilitar o serviço dos outros, né? Uhum. E nesse contexto, então, a gente deveria estar pensando num mundo que tem que evoluir o mais rápido possível e a gente ver o que nós podemos fazer para que esse mundo cresça, para que ele melhore mais rapidamente, não é? Sim, né? Eu acho que é essa ideia de o que eu faria, né? O que realmente cabe a mim fazer? O que eu posso, né? Que barreiras que eu posso romper comigo mesmo, com o meu ciclo de pessoas, para fazer aquilo que é preciso ser feito, porque a gente já sabe que precisa ser feito. A gente às vezes está só. Será que a gente está aguardando o momento certo? O que será que precisa acontecer para o momento certo aparecer, né? Às vezes, né, senhor da área da saúde, porque, né, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, mas não vou mudar minha alimentação, não vou mudar o que eu como, não vou mudar o que eu bebo, né? O que eu tô esperando? Esperando o negócio, né, aparecer nitidamente para eu fazer alguma coisa? Então, acho que a gente já tem essa condição de perceber antes de uma coisa ruim acontecer. Profilaticamente, né? Isso, exatamente. A gente já tem conteúdos e... É que essa consciência é muito difícil, né? A Sim. pessoa acha que ela estou bem fazendo isso Sim. de imediato e dificilmente ele quer mudar pensando numa melhoria a posteriori. E profilaticamente é tudo mais fácil, né? Senão é aquilo que você disse. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque lá na frente ele vai perceber que o excesso de peso vai gerar problema, em sentido amplo. Mas ele poderia ter evitado esse ganho de peso com uma certa disciplina. Sim. Só que, de repente, não faz. É muito difícil, né? Os desafios não são simples, mas se a gente não se propõe a fazê-los, né? Quando é que a gente... Né, que momento que a gente vai ser chamado a enfrentá-los, né? E hoje eu vejo a questão das multas. Você sabe que não pode atravessar no sinal vermelho, você sabe que tem que respeitar a velocidade, você sabe de uma série de regras. Enquanto não vem a multa, você fala, nossa, eu não posso mais fazer isso, olha a multa que veio para mim, muito cara, não é? Então aí a pessoa vai deixar de fazer por causa da multa. Agora, será que precisa a lei divina, né, punir a gente para a gente ter que acordar para essa realidade, quando a gente poderia evitar uma série de tropeços já trilhando no caminho certo, que é muito claramente exposto pelo Cristo, pelos avatares, né? E pela lei divina, né? Sim. Seria muito mais fácil para a gente acelerar o progresso, crescer e evitar os danos, enquanto que a não observação gera problemas graves para algumas experiências futuras. Sim, bastante. É essa a proposta, né? Que a gente se perceba. Que movimento que eu estou fazendo? Estou parado demais? Estou esperando as coisas acontecer? Estou acomodado demais? Ou não, todo dia eu aprendo uma coisa diferente, ou eu ouço alguém falar uma coisa que destoa do que eu acredito e eu vou investigar, eu vou dar ouvido, porque a gente está tão sem paciência que alguém que fala alguma coisa que eu não concordo, eu já nem ouço mais, né? Eu cancelo, né? A gente está na política do cancelamento. E o quanto isso é empobrecedor? Se eu não trago novas realidades para mim, como é que a gente se enriquece? Não, e outra coisa, eu acho que nós como espíritas, que conhecemos a doutrina e sabemos que ela traz aí a verdade de uma forma muito racional e lógica, a gente deveria fazer alguma coisa no sentido de levar esse conhecimento para os outros. Sim. E eu acho que muitos espíritas se acomodam com o conhecimento que adquiriu e usa para si,
sem nenhuma preocupação de levar para os outros. Por exemplo, no aniversário seu, se eu levar uma obra que eu acho ótima e que nem sei se você gosta de ler, mas você fez um aniversário, eu vou lhe dar o presente. Eu vou lhe dar um livro que eu acho que é muito bom. Num determinado momento você poderá lê-lo. Mas não, eu vou te dar uma blusa, porque nem sei qual cor que você gosta, né? Mas o livro não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. O livro é aquele elemento que vai servir em qualquer momento que você usá-lo. Mas a gente não dá o livro, a gente não conversa com a pessoa sobre a doutrina. Nós vamos nos fechando, nos enclausurando nesse mundo. Por isso é que eu acho que nós deveríamos estar sempre com a mente aberta para estar ajudando as pessoas a entender aquilo que para nós já está sendo facilitado pelo estudo, pela busca, né, dessa verdade, e que nos tem ajudado muito. Então, eu acho que nós, espíritos, deveríamos fazer um pouquinho mais para que os outros conheçam essa doutrina, que, logicamente, não é dos espíritos, é do Cristo, e a proposta dele é transformar a humanidade e despertar as consciências. Então, nós deveríamos estar fazendo alguma coisa nesse sentido, conversar com a família, dar o presente, convidar para vir à casa espírita, motivar a família a fazer a evangelização das crianças. Eu acho que nós deveríamos estar trabalhando um pouco mais nesse sentido. É o além, né? É trabalhar além, é fazer além, é olhar além, né, do que a gente está acostumado e viciado em fazer sempre do mesmo jeito. Eu pensei em falar sobre isso, né? Eu já tinha feito uma palestra sobre isso, mas essa semana, né, teve um episódio conversando com pessoas muito queridas e elas, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão você vai levar um processo, porque antigamente que era bom. Eu falei, nossa, né, como a gente Admite. Difícil, né? É difícil a gente admitir que algumas coisas a gente precisa repensar e não custa mudar, né? E a gente é tão resistente a essa mudança. Não, como era legal, né? Não era legal, porque alguém sofria. Às vezes não a gente, né? Mas alguém sofria. E aí rever isso, eu acho tão necessário, tão urgente, tão absurdamente consistente, né? Então é isso, além do que eu sinto, além do que eu sei, além do que eu aprendi, o que mais que eu posso oferecer? O que mais que eu posso aprender? O que mais que eu posso reelaborar para que eu seja menos agressivo, para que eu seja menos tóxico, para que eu seja mais benevolente e caridoso, né? Não é essa a nossa proposta? Então, para que a gente dê esse passo além de nós mesmos. Esse é o verdadeiro sentido da caridade, né? A gente procurar ver o outro como uma criatura, filha de Deus, e entendê-la como ela é. Nós não somos espíritos perfeitos, temos nossas imperfeições. Logicamente, quem convive conosco também as tem, e nós precisamos estar aceitando as pessoas como elas são e ajudá-las, né? Porque nós somos ajudados por aqueles que estão na vanguarda, então nós precisamos ajudar aqueles que estão na retaguarda. Mas eu entendo que quando Jesus disse que para segui-lo deveria renunciar a nós mesmos, né? Eu acho que ele precisaria estar pensando em abrir mão um pouco de algumas coisas em prol dos outros, e até em nível de relacionamento, para que a gente aproveite melhor a nossa experiência aqui na Terra. Esse além de si, não tem quem não precisa aprender e não tem quem não possa ofertar. Eu acho que as pessoas de idade hoje, elas são muito preteridas. Se você vai entrar num convívio familiar mesmo, ou socialmente, se você tem uma certa idade, você já não entra mais no contexto do diálogo. Eles já vão falar sobre um assunto e você fica meio fora, out, né? Mas ninguém se dispõe também a conversar com aquela pessoa mais velha no sentido de aprender com ela. Porque você tem um aprendizado pela idade, pela convivência, que não se pode jogar fora, né? Eu vejo isso muito dentro da minha família. A gente poderia estar sendo ouvido, consultado e não é. Por quê? O jovem acha que ele sabe tudo e que ele é dono da verdade e que ele pode tudo. E a gente que já passou e cometeu os mesmos erros que eventualmente eles possam
possam se permitir, poderíamos alertá-los e evitar que eles os cometessem esses erros, né? Então, eu acho que esse diálogo com o mais velho é sempre muito importante. E o mais velho hoje, ele é meio deixado de lado. Isso é uma pena. Mas isso não é agora. Sempre foi assim. Mas os mais velhos, antigamente, eram mais ouvidos, viu? Não sei se porque não tinha celular, porque não tinha outro canal de mídia, então a pessoa não tinha onde consultar e ia procurar nos mais velhos. Mas hoje o Google está aí, né? O Facebook e assim por diante. Mas, Gorete, nós estamos encerrando o programa com a nossa gratidão por você estar aqui conosco, nos motivando a sairmos de dentro de nós para procurarmos um mundo melhor, que a proposta de Jesus é essa, que nós o sigamos. Sim. E que não sejamos aquela videira com aquele ramozinho desgarrado, né? Se Jesus é a videira, nós somos os galhos, nós temos que estar grudados com ele, senão não vamos dar fruto, né? Exatamente. Que saiamos de nós, mas nunca deixemos de entronizar o Cristo em nós. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Obrigada. Bom dia.